Muito boa noite, meu querido amigo, minha querida amiga da rede. Com vocês, mais uma mensagem da cruz. Se você ainda não viu os nossos vídeos, os nossos cursos e pregações, vai lá no meu canal no YouTube, Edivandro Corrêa, e veja os vídeos. Também se inscreva lá para nos ajudar. Nós vamos meditar neste momento a palavra do Senhor, que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 21. Acompanhe aí na sua Bíblia. Jesus aparece a alguns dos discípulos junto ao mar de Tiberíades. João 21, 1. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, de Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Diz-lhes eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus apresentou-se na praia. Mas os discípulos não o reconheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam-lhe: não. E ele lhe disse: lançai a rede para a banda direita do barco, e achareis. Lançaram-na, e já não podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, sendo tantos que não se rompeu as redes. Disse-lhe Jesus: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Amém, meus queridos? É isso aí. Então Jesus se apresenta a seus discípulos, depois que ressuscitou, à beira do mar. Quero dizer para você que a palavra do Senhor, meus queridos, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Está em Hebreus 4:12 isso. Então a espada de 2 gumes é uma espada que não tem o cabo para segurar. Ela tem a lâmina dos 2 lados, ou seja, ela vai cortar dos 2 lados, para frente e para trás. Tanto aquele que ministra como aquele que ouve. Então, queridos, antes de a palavra cortar a você que ouve, ela corta a quem está ministrando, que sou eu. Então a palavra é para todos nós, tanto para quem prega como para quem ouve. Amém? Muito bem.
Nós vamos para a mensagem. É muito bom pescar, ainda mais se for por distração ou por esporte. Mas aqui, pelo que vemos, da forma com que Jesus tratou os discípulos, na verdade, nós podemos analisar aqui que os discípulos voltaram às velhas práticas, né? Porque Jesus já tinha dirigido para eles: deixe as redes de pesca e vamos pescar homens agora. Ou seja, buscar vidas para o reino dos céus. Mas eles voltaram a pescar peixes. O que, na verdade, não era o que o Senhor tinha direcionado para eles, né? E qual foi o resultado disso? Eles, mesmo sendo experientes em pesca, não pegaram nada a noite inteira. Agora, quando Jesus entra na cena, tudo mudou. E aí, Jesus falou para eles jogar a rede para o outro lado e eles já pegaram 153 grandes peixes. Você está vendo? Então aí quando os discípulos chegaram à praia, já viram peixe assado e pão. Olha que bênção que é andar com Jesus e estar na direção de Jesus, guiado por ele. E foi assim o que aconteceu. Eles tentaram pescar pelo braço deles a noite inteira e nada pegou. Agora, na direção de Jesus, eles foram bem-sucedidos na pescaria. Eu e você também é assim, queridos. Nós precisamos trabalhar no secular. Isso é bênção e é necessário. É fundamental para a vida nossa, né? Mas até no nosso trabalho secular, nós vemos por essa passagem que Jesus precisa estar no controle, nos direcionando, protegendo e abençoando o trabalho secular. E aí ele vai fluir. Agora, se for só pelo nosso conhecimento e pela força do nosso braço, nós não vamos a lugar nenhum. Esses homens eram pescadores profissionais e não pegou peixe. Assim é na nossa vida, queridos. Agora, os discípulos chegaram e viram que já estava tudo pronto, né? Os peixes já assando e o pão ali. E nós vimos no verso 12, Jesus já convidando eles para ir jantar. E eu vou dizer o que foi mais importante nesse jantar com Jesus aqui. Primeiro, voltou a comunhão com os discípulos junto ao Pai. A intimidade com o Senhor retornou no momento que eles estavam na vontade de Deus. E a provisão vinda pela mão do Senhor, pois já havia peixe e pão assado ali. Glórias a Deus, né, queridos? Então teve também a maravilhosa pesca, né? Que eles tiveram 153 grandes peixes. Glórias a Deus. Então, após o jantar e ter intimidade com o Senhor, por 3 vezes Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes de tudo, sabes que eu te amo. Então Jesus responde de novo a Pedro: então apacenta as minhas ovelhas. Querido amigo, querida amiga da rede, eu sei que pode ser duro isso que eu vou falar agora, mas como eu disse no início, também foi duro para mim ouvir, mas me abriu o entendimento e me chamou para apacentar esta palavra. Então Jesus agora pergunta para mim e para você, querido amigo da rede: tu me amas? Logicamente que nós vamos dizer a Jesus: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus vai responder agora para mim e para você, queridos: então apacenta as minhas ovelhas. Meu querido amigo e amiga, isso não é privilégio de pastores, presbíteros e líderes da igreja. É para todo aquele que foi salvo apacentar as ovelhas do Senhor. É, meus queridos.
Você sabe para que nós fomos salvos? Para salvar outros, resgatados para resgatar outros, curados para curar outros, libertos para libertar outros, redimidos para redimir outros. Nós estamos sendo edificados todos os dias para edificar outros. Estamos sendo apacentados para apacentar outros. Nós somos ferramentas de Deus nessa terra, queridos. Por isso ele nos salvou, porque ele nos ama e ele quer ver outros salvos. E ele vai usar você e eu, queridos. Meus irmãos. Então nós precisamos trabalhar para o Senhor e apacentar as ovelhas dele. Aí vem o irmão e me responde: ah, mas agora não vai dar para me apacentar. Eu tenho muito trabalho já, eu estudo, e pior ainda com essa pandemia aí do coronavírus, como que eu vou apacentar as ovelhas do Senhor? Não dá. Eu vou lhes dizer, queridos, os discípulos, eles também enfrentaram um coronavírus naquela época. Sabe quem que era o coronavírus? Era o Império Romano, que ele investia contra os cristãos e matava os cristãos. Você já viu um curso que eu passei há tempos atrás, da criação à eternidade, a longa jornada dos filhos de Deus? Lá conta a história da igreja e como sofreu os cristãos e morreram por pregar o evangelho e cuidar das ovelhas do Senhor. E o que eles pegavam não era apenas uma gripe forte, um problema pulmonar, não. O que eles enfrentaram em Roma foi martírio. Sabe, açoite, eles morriam decapitados, queimados vivos, das terríveis formas, por apacentar as ovelhas do Senhor. E nenhum deles tentou se justificar que não dava e dizer que temia Roma. E Jesus também não disse aos discípulos: ah, tudo bem, depois que passar o Império Romano, aí vocês vão e pregam o evangelho e apacentam minhas ovelhas. Nada disso. Era para começar naquele momento a apacentar as ovelhas. Mesmo com perseguições romanas. Isso é para nós também. Nós não podemos esperar passar a pandemia para começar a cuidar das ovelhas do Senhor. Nós precisamos começar agora mesmo. Veja só, os valentes médicos e enfermeiros, funcionários dos hospitais, eles são soldados de linha de frente contra a Covid-19. E você sabia que eu e você também somos soldados de linha de frente do reino dos céus? Contra este inimigo, o diabo e o mundo, que quer ceifar as vidas. Meus queridos, linha de frente. Hoje a pergunta para Jesus, de Jesus para mim e para você, é a mesma. Tu me amas? Sim, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Você já pensou se os médicos dissessem: ah, eu tenho medo e não vou trabalhar, não? O que seria dos muitos enfermos nos hospitais? Você já pensou se Pedro e os apóstolos dissessem a Jesus: ah, eu tenho medo dos romanos, eu não vou apacentar as ovelhas, eu não vou pregar o evangelho? Como nós teríamos hoje a Bíblia em nossa mão? Como conheceríamos Jesus se eles não tivessem ido? Você sabe como eu e você vamos provar que amamos Jesus? Não é só com nossas palavras, mas obedecendo os mandamentos do Senhor, a palavra de Deus. E hoje, então, é igual. Apacenta as minhas ovelhas, diz o Senhor. E isso é uma prova que amamos o Senhor, quando cuidamos das ovelhas do Senhor. Aí você vem e diz: ah, irmão, mas eu não sei fazer nada. Queridos, Jesus disse no verso 19: apenas segue-me.
Nós precisamos somente seguir Ele, as suas direções, e Ele vai capacitar a nossa vida para cuidar das ovelhas dele. Então eu não preciso saber fazer nada. Ele vai nos ajudar e vai nos capacitar para a gente fazer isso. Queridos, nós estamos em guerra aqui fora. E os nossos inimigos não é só o coronavírus, são muitos os inimigos. E sabe qual deve ser a primeira coisa a fazermos, soldados de Cristo? É orar a Deus e pedir a Deus para Ele nos capacitar e nos livrar nessa guerra. Meus queridos. Você sabia que quando nós oramos por alguém, nós já estamos apacentando esta pessoa? Sim! A bênção de Deus vai chegar até aquela vida através da nossa oração. Então, orar é apacentar, queridos. Muito bem. Nós estamos começando o ano de 2021 e há muito o que se fazer. As vidas estão morrendo, estão necessitadas de alguém que cuide delas e de conhecer Jesus. Lógico, nós precisamos ter todos os cuidados necessários. Jesus não quer perder nenhum soldado e ele não vai perder. E soldado não vai à guerra de cara limpa, de mãos vazias. Não vai. Precisa estar armado e preparado. E como um bom soldado, nós começaremos esta guerra orando ao general de guerra, Jesus Cristo, para nos proteger e entregar em nossas mãos armas espirituais. A fé, a palavra de Deus, o sangue de Jesus, essas são armas poderosas. O nome de Jesus Cristo tem poder. São armas para vencer esta guerra e nós venceremos. Servindo o Senhor, apacentando as suas ovelhas e adorando o Senhor. Por que, meus queridos? Porque os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos torna-se poluta. Certas que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontrar até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se renhida, mas são poucos os soldados para a batalha. Ó, vem libertar as pobres almas oprimidas, de quem furioso as quer trafegar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Aleluias, glórias a Deus. Deus vai te coroar após a vitória nesta vida. Aleluias, glórias a Deus. Nós precisamos provar que amamos o Senhor
cumprindo os seus mandamentos e apacentando as ovelhas do Senhor. Vamos em frente, soldados, marchar e vencer, porque o Senhor Jesus já nos deu vitória na cruz. Aleluias. Fique com essa mensagem, meu querido. Que Deus o abençoe e o guarde. E até a próxima, se assim o Senhor permitir. Graças a Deus.